Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre TPL, que é Doutrina e Planejamento da FAB. Vou estar marcando aqui os textos, né, os textos chaves, aqueles textos ou frases que geralmente caem na prova do CAS, tá bom? Vou iniciar ali pelo breve aquecimento e depois o tópico 1.1, que fala sobre a doutrina militar brasileira. Essa é a matéria mais chata, tá? De compreender, porque tem muitas definições confusas, mas a gente vai tentar aí ajudar, né, vocês para que vocês possam compreender essa matéria, mas que é chata, vocês vão ver. Preparem-se. E não esqueçam, a nossa meta é o CAS 10, todo mundo tirando 10. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Vou botar aqui. Então, já botei aqui para vir direto no breve aquecimento, que a gente vai começar daqui. Tranquilo? Então, prepara aí a tua apostila quando você for iniciar essa parte aqui de doutrina e planejamento da FAB. Já prepara aí a caneta, o marcador de texto, uma caneta colorida, tá bom? Eu vou botar uma musiquinha só pra gente dar uma curtida momentânea. Enquanto isso, eu vou pegar o meu carregador aqui. Beleza? Essa música é muito boa. Mas vamos lá. Deixa eu baixar o som. Vamos lá. Vamos aqui já deixar esquematizado o marcador de texto. Vamos iniciar aqui por esse título. Breve aquecimento em relação ao assunto doutrina. Então, breve aquecimento. Então, vamos nos aquecer, porque a chapa vai esquentar. Então, vamos lá. Considerando que a proposta da disciplina é fazer uma introdução aos temas doutrina e planejamento da FAB, uma forma de abordar o assunto em uma visão didática e não de aplicação militar é fazer uma visualização em camadas. Então, já vamos grifar essa parte aqui, ó. Uma visualização em camadas. Tá bom? Então já marca. Uma visualização em camadas. Deve-se observar que o termo doutrina não é específico do meio militar. Mais um pedaço aqui para você marcar. Doutrina não é específico do meio militar. Beleza? Então essas são algumas partes importantes, tá, pessoal? Então, marque na tua apostila também, para quando você iniciar os estudos, você já pode ir direto marcar essas partes para você ganhar tempo, tá, nos teus estudos. Depois você pode ler essas partes com mais calma. Outras áreas do conhecimento também o utilizam, né, a sequência aqui dessa frase. Então, vou só marcar aqui. Pequenas diferenças em relação à compreensão de conceitos podem gerar conflitos durante a execução de uma ação militar. Então, vamos lá. Ações militares são complexas. Vamos marcar. São dispendiosas e muitas envolvem dilemas próprios do ser humano. Então, vou marcar aqui porque é importante. Então, se é importante, precisa ser destacado.
Então vamos destacar. Eita, essa curva aqui eu não gostei não. Mas tá bom, tá destacado. Na atualidade, muitas das ações militares acontecem por meio de coalizões de forças distintas. Então, também é interessante você marcar isso aqui. Forças distintas. Na atualidade, muitas das ações militares acontecem por meio de coalizões de forças distintas, além de ser necessário enfrentar combates assimétricos. Então, a gente só marca aqui, combates assimétricos. Desse modo, é necessário padronizar o entendimento de princípios, diretrizes, normas, conceitos e procedimentos. Essa padronização é feita pela doutrina. Então, vamos marcar aqui também. É necessário padronizar o entendimento de princípios, diretrizes, normas, conceitos e procedimentos. Essa padronização é feita pela doutrina. Vou marcar aqui. Isso eu estou marcando, pessoal, porque como conteudista, elaborador de questões, eu vejo como importante esses trechos. E partes deles podem cair em uma questão. Tá? Eu já vi, por exemplo, aqui, ó, ações militares são complexas, são dispendiosas. Esses trechos aqui caem em uma questão. Então, se já caiu, pode cair de novo. E se cair de novo, você está apto a arrebentar essa questão e acertar. Porque a gente já está marcando aqui os pontos-chave dos textos para você ganhar tempo. Tranquilo? Então vamos lá. Considerando que um dos objetivos da doutrina é padronizar conceitos para que forças militares distintas e com características próprias, operando juntas, tenham a mesma compreensão de diretrizes, normas e procedimentos. Torna-se necessário partir da definição do que e a que estou me referindo quando utilizo o termo doutrina militar. Então vamos lá. Considerando que um dos objetivos da doutrina é padronizar conceitos para que forças militares distintas com características próprias, operando juntas, tenham a mesma compreensão de diretrizes, normas e procedimentos. Então, é importante essa parte aqui. Peraí, errado. Vou mudar a corzinha aqui. Então, se é importante, nós vamos destacar, tá? Então, um dos objetivos da doutrina é padronizar conceitos para que forças militares distintas e com características próprias, operando juntas, tenham a mesma compreensão de diretrizes, normas e procedimentos. Então, isso aqui é um trecho importante, tá, pessoal? É importante. Então, já marquei. Então, só vou destacar aqui. Vou mudar a corzinha aqui. Objetivos da doutrina. Doutrina militar. Show? Então, vamos mudar a corzinha lá para o amarelinho. Dando sequência, torna-se necessário partir da definição do que e a que estou me referindo quando utilizo o termo doutrina militar. Aqui se torna necessário pensar sobre todo o significado da profissão militar, suas características, especificidades, seus códigos internos de conduta e sua cultura organizacional. Além de outros aspectos. Nesse momento de nossa discussão, poderíamos trazer fatos, histórias e cultura de forças militares de outras nações. Iríamos concluir que, apesar de válidas, muitas regras doutrinárias de determinado país não fizessem sentido para nós, visto que se aplicam especificamente ao contexto cultural daquele país. Então, aqui é importante o contexto cultural daquele país.
se torna necessário, tal. Neste momento de nossa discussão, poderíamos trazer fatos, história e cultura de forças militares de outras nações. Então, os fatos, história e cultura de forças militares de outras nações. Iríamos concluir que, apesar de válidas, muitas regras doutrinárias de determinado país não fizesse sentido para nós, visto que se aplicam especificamente ao contexto cultural. É interessante a gente... o nariz coçando. É interessante a gente grifar sobre essa parte aqui, destacar, tá? Para quando você for estudar, você dá uma atençãozinha a esse trecho aqui. A minha linha é toda reta, né, gente? Então, você dá uma atenção melhor a esse trecho aqui, tá? Que fala sobre as forças amigas, né? Forças militares de outras nações. Fala que a doutrina deles não faz sentido para nós. Por quê? Porque ela se aplica especificamente ao contexto cultural daquele país. Então é interessante, esse trecho aí, tá? Pode tornar-se uma questão. Vamos ficar atento. Tranquilo? Então vamos seguir. Isso nos levaria a pensar que neste universo da doutrina militar, poderíamos fazer um recorte, uma nova camada, e focarmos na doutrina militar brasileira. Vou destacar aqui. Porém, mesmo aqui, também poderíamos trazer para o debate não apenas a doutrina de cada força, mas das forças auxiliares que possuem doutrinas específicas. Então, forças auxiliares que possuem doutrinas específicas. Interessante. Pode ser uma questão maldosa daqui. Para que o cenário em que atuam, a função das forças auxiliares não é a defesa, do modo como trabalhamos o conceito das Forças Armadas. Então, essa parte aqui é importante. Pode tornar-se uma questão lá pelo conteudista da IA? Pode. Eu vejo uma questão daqui. Também se deve compreender que há ações das Forças Armadas que não são tipicamente de defesa. Marca. Essa matéria, gente, doutrina militar e planejamento, é muito chata. Para mim, é a mais difícil de se compreender. Então, a gente tem que marcar alguns textos, alguns pedaços chaves que podem ser usados para fazer uma questão de verdadeiro ou falso, por exemplo. Então, se você focar nesses trechos, você pode decorar certas partes que quando cair, você não vai cair na pegadinha lá do verdadeiro ou falso. Não é isso? Seguindo, pessoal. Novamente, precisaríamos considerar mais uma camada. A doutrina militar de defesa no sentido da doutrina que deve ser comum às Forças Armadas. E aí? Vocês acham que esse trecho é importante? Eu tenho certeza. Marca. Marca. É importantíssimo. Ó, a doutrina militar de defesa no sentido da doutrina que deve ser comum às Forças Armadas. Então, já vamos destacar, porque é importante. Esse trecho aqui é importante. Então, já vi cair em uma questãozinha de doutrina. Então, se já caiu, pode cair de novo.
pode cair verdadeiro ou falso, pode cair definição. A doutrina militar de defesa, no sentido da doutrina que deve ser comuns às Forças Armadas, que de fato atuam na defesa nacional. As Forças Armadas atuam na defesa nacional. Então, a doutrina militar de defesa deve ser comum às três forças, tá? A doutrina militar de defesa. Então, ela é comum, é a mesma para as três forças, certo? Deu para compreender isso? Porque, de fato, atuam na defesa nacional, as três forças. Aqui no conceito que lhe é aplicado na Constituição Federal. Opa, esse trecho aqui também é importante. É aplicado na própria Constituição Federal. O conceito que é aplicado na própria Constituição Federal. Importante, tá? Então, prosseguiríamos com nossas camadas e chegaríamos a doutrina aeroespacial e, na sequência, a doutrina militar aeroespacial. Atenção para vocês aqui, esse bisural não são a mesma coisa, tá, pessoal? Doutrina aeroespacial é uma e a doutrina militar de defesa aeroespacial é outra coisa, tá? Então a gente vai ver aqui mais à frente os significados das duas e vamos tentar mais à frente, que aí fala um pouco da doutrina aeroespacial, e tentar entender esses conceitos que às vezes se misturam e confundem a nossa cabeça. Principalmente quando você começa a ler. Quando você não pega um bisural desse que eu estou dando, você ia ficar perdidaço. Então vamos seguir. Já finalizamos então esse aquecimento, onde tiramos ali alguns trechos que dariam em alguma questão ou que já deram em alguma questão do caixa. Agora vamos para a propriamente dita doutrina militar brasileira, aqui no tópico 1.1. Então vamos direto ao coração. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Então vamos aqui, pegar um azulzinho. A doutrina militar brasileira é estabelecida pelo Ministério da Defesa. Então, é importante marcar. Então, a doutrina militar brasileira ela é estabelecida pelo Ministério da Defesa. Já caiu uma questão dessa, tá? Encaixe. Já caiu. Um trecho, o verdadeiro ou falso. Estou lembrando aqui que já caiu. Ela é estabelecida pelo Ministério da Defesa em consonância em harmonia, né? Em consonância com a política do Estado brasileiro, em consonância com a política do Estado brasileiro, tá, pessoal? Importante isso aqui, tá? Já marquei, e vocês, quando forem pegar a apostila de vocês, eu estou sempre falando isso. Marquem também, tá? Ou vocês podem ir direto a essa marcação e focar nesses textos. Prosseguindo, para facilitar a compreensão da amplitude da aplicação dos conceitos de doutrina nos diversos contextos das Forças Armadas, caramba, como já dito, propõe-se visualizar o tema em forma de uma espiral. Então vamos ver o que a gente pode tirar aqui, importante. Para facilitar a compreensão da amplitude da aplicação dos conceitos de doutrina nos diversos contextos das Forças Armadas,
Então, aqui a gente vai marcar, ó, que é importante. Propõe-se visualizar o tema em forma de uma espiral. Então, ou seja, ao mesmo tempo em que suas partes são alinhadas a uma hierarquia entre os conceitos, então, ao mesmo tempo em que suas partes são alinhadas a uma hierarquia entre os conceitos, semelhante a uma visão em camadas. Então, essa visão em camadas e espiral não estão aqui destacados à toa, né? Eles destacaram por algum motivo. Então, se estão destacados é porque são importantes esses conceitos aqui. E se são importantes, vai ser cobrado. Ou nesse já foi cobrado, na verdade, já caiu em questões. Então já estou marcando aqui para te dar o bisural. Para você, quando for estudar, ganhar tempo. O tempo é o que a gente tem mais de precioso. Então, aqui no projeto, eu estou ajudando vocês a ganhar esse tempo. Vamos às definições de doutrina, doutrina militar e doutrina militar de defesa. Pessoal, é totalmente confuso isso aqui. O que vai diferenciar é uma palavra ou outra. Isso vai diferenciar uma da outra. E a gente tem que procurar algumas palavras-chave para quando cair. Por exemplo, algum correlacione ou verdadeiro ou falso, você poder matar pela palavra, tá? Então, beleza, já marcamos. Então vamos à primeira aqui. Doutrina. Desgraça. Doutrina. Deixa eu mudar a cor dessa bagaça aqui. Conjunto de princípios. Ó, doutrina. Conjunto de princípios. Então, a doutrina é um conjunto de princípios. Vocês podem observar que a doutrina militar e a doutrina militar de defesa não iniciam falando que elas são um conjunto de princípios, apenas a doutrina. Então já é um ponto para você marcar. Olha o bisural aí, ó. É um ponto aqui, ó, para você. Droga, ficou feio. Então já é um ponto aqui, ó, para você destacar. Conjunto de princípios. É a única que começa assim. Então, doutrina você já mata, é o conjunto de princípios. Tranquilo? Aí na sequência vem conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos. Vamos destacar aqui só para normas e procedimentos. Fundamentadas principalmente na experiência. Aqui, ó, pessoal. Fundamentada principalmente na experiência. Então, falou que é um conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos fundamentados principalmente na experiência, doutrina, tá? Doutrina. Na experiência, doutrina. Destinado a estabelecer linhas de pensamento e a orientações, expostos de forma integrada e harmônica. Expostos de forma integrada e harmônica. Também é um trechozinho que você pode ligar à doutrina, forma integrada e harmônica. Então isso aqui, essa parte que eu comentei com vocês, é importante vocês marcarem esses pequenos trechos. Doutrina, conjunto de princípios, tá? Fundamentada na experiência, exposto de forma integrada e harmônica. Com isso aqui tu mata, né, uma questão de correlacione, tu vai já sabendo que doutrina é um conjunto de princípios e as outras não iniciam assim, e também termina com forma integrada e harmônica. Então, doutrina, você já mata esse pedaço. Beleza? Então, vamos para a próxima, que é doutrina militar.
Então, como é que começa aqui? Ó? Conjunto harmônicos de ideias. Pô, pessoal, isso aqui já faz você matar uma questão de correlacione ou uma questão que cai a definição. Conjunto harmônico de ideias. Então, pô, conjunto harmônico, doutrina militar, harmônico. Se é harmônico, possui outras, né, outras forças, né? Não é só uma força. Então, se é harmônica, porque é uma harmonia, né? Uma união. Então, conjunto harmônicos de ideias. Doutrina militar. Você já mata, já sabe que é doutrina militar. Começou com conjunto harmônicos. Doutrina militar. E de entendimento que define, ó, a doutrina militar define, ordena, distingue, qualifica. Vira aí? Imperativos, né? Define, ordena, distingue, qualifica as atividades de organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Então vejam aí que tem alguns trechos que você pode matar a questão. Define, ordena, conjunto harmônico, define, ordena e qualifica. Aí tu já mata a questão. Se for definição da doutrina militar, você já mata uma questão assim. Se você memorizar essa parte importante, vem lá a definição, conjunto harmônico de ideias, doutrina militar, tu já vai matar aí. De entendimentos que define, ordena, aí tu já fica sem dúvida, tu já mata, doutrina militar. Por que eu estou falando isso? Porque já caiu essa definição aqui para você marcar qual é a alternativa correta. Inclusive, se não me falha a memória e não estou enganado, na última prova agora caiu essa questão. Então, se caiu, pode cair de novo. Claro, de uma outra forma, né? Em uma outra questão de outro tipo, um verdadeiro ou falso, não sei. Mas se cair, você mata essa questão. Não deixa escapar. Certo? Englobam ainda a administração, a organização e funcionamento das instituições militares. Então, a doutrina militar, ela destina-se, vamos dizer assim, às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Beleza? Elas definem, ordenam, distinguem e qualificam as atividades dessas forças. O emprego, o preparo, doutrina militar. Então você já mata essa questão. Se cair, por exemplo, se nós caímos essa questão aqui, vocês vão acertar rindo. Tranquilo? Agora vamos para a doutrina militar de defesa. Pessoal, por que está destacado esse pedaço aqui? Parte da doutrina militar. Já marca. Então, doutrina militar de defesa. Parte da doutrina militar. Se cair essa definição, meu filho, é doutrina militar de defesa. Pode ir sem medo, sem chororô. Parte da doutrina militar brasileira que aborda as normas gerais da organização. Então, aqui, ó, aborda as normas gerais da organização. Aborda as normas gerais da organização. Doutrina militar de defesa. Ela aborda as normas gerais da organização. Então, já marca aqui. Do preparo e do emprego das forças armadas. Então, ó, pode ver que aqui, se você não marcar os pontos chaves, você pode confundir com doutrina militar, tá? Aqui, ó. Só que aqui é qualifica as atividades de organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Aqui é aborda as normas gerais da organização, do preparo e do emprego das Forças Armadas. Então vamos ficar atento para a gente não confundir essas duas definições, tá? Doutrina militar é um conjunto harmônico. Doutrina militar de defesa é parte da doutrina.
Então, esses trechos, né, pequenos, podem te ajudar a você acertar uma questão, duas, ou até três, ou quatro, se eles repetirem. Então, ela aqui, aborda as normas gerais da organização. Então, aborda as normas, né? Aqui, na doutrina militar, define, ordena, distingue. Olha os verbos imperativos, não é isso? Define. Defina. E aqui não, ele aborda as normas gerais da organização. A doutrina militar de defesa é parte da doutrina militar brasileira. Parte da doutrina militar brasileira. Que aborda as normas gerais da organização, do preparo, do emprego das forças armadas, quando empenhadas em atividades relacionadas com a defesa do país. Então, vamos observar aqui, ó. Quando empenhadas em atividades relacionadas com a defesa do país. Então, a parte da doutrina brasileira que aborda as normas gerais da organização, do preparo e do emprego das Forças Armadas, quando empenhadas, tá? Quando empenhadas em atividades relacionadas com a defesa do país. O português ajudando a gente aqui a adivinhar que questão, que doutrina que é. Agora, essa parte aqui é muito importante para você também matar uma questão, tá? Que eu já vi. Daqui saiu uma questão. Daqui, ó. Já vi daqui, saiu uma questão. Então, vamos ficar atento, ó. Seus assuntos relacionam-se diretamente com a garantia da soberania e da integridade territorial e patrimonial do país, além da concepção dos interesses nacionais. Então, isso aqui já caiu, pessoal. Já caiu numa prova dessas daí, do CAS. Então, se caiu uma vez, pode cair novamente. De outra forma, claro, mas pode cair. Se pode cair, se há possibilidade, vamos marcar e destacar, tá? Então, recapitulando, doutrina, conjunto de princípios, tá? Doutrina, conjunto de princípios. Então, doutrina, conjunto de princípios. Doutrina militar, conjunto harmônico de ideias. Doutrina militar de defesa, parte da doutrina militar. Relaciona-se diretamente com a garantia da soberania e da integridade do território e patrimônio do país. Certo? Destaque aí na tua apostila também essas partes aí que vocês vão matar questões assim de correlacione, verdadeiro ou falso, com esses assuntos aqui, que vão ter. Os meus exercícios tem muitos, então já se prepara aí, já estou te dando a faca e o queijo na mão, para tu só cortar. Dando sequência aqui para a gente finalizar, que falta muito ainda. Tem 34 minutos, então vamos lá. A doutrina militar sistematiza orientações com foco em como agir. Então, a doutrina militar... Tá legal, não consigo fazer essa bagaça reta. Doutrina militar, ela sistematiza orientações com foco em como agir. Importante, tá? Então vamos destacar. A doutrina militar, foco em como agir. Sistematiza orientações
Sistematiza orientações com foco em como agir. Portanto, não são um conjunto de regras imutáveis. Opa! Mais uma coisa aqui importante, ó. Não são um conjunto de regras imutáveis. A doutrina militar, ela não é imutável, tá? Não são um conjunto de regras imutáveis. Devido à sua própria dinamicidade. Então, a doutrina militar, dinamicidade. Tranquilo? Então, a doutrina militar não são um conjunto de regras imutáveis. Tô no plural, né? Estranho. Não são um conjunto de regras imutáveis, devido à sua própria dinamicidade. Ela se vale da experiência acumulada. Opa! Importante isso aqui, hein, pessoal? Ó, importante. Ela se vale da experiência acumulada. Então, a doutrina militar, deixa eu ver se aquela definição de fala da experiência. Aqui não. Então, ela se vale da experiência acumulada. Então, vamos destacar. Ela se vale da experiência acumulada, constituindo-se no que pode ser comparado a um caderno de boas práticas. Então, você já marca aqui. Doutrina militar pode ser comparada a um caderno de boas práticas. Isso aqui dá uma questãozinha boa para tu sair fumaça da tua cabeça. Constitui-se no que pode ser comparado, não pode ser comparado, droga. Pode ser comparado a um caderno de boas práticas, além de tornar-se uma referência que contribui para a educação e para o treinamento. Ó, isso aqui pode tornar-se uma referência que contribui para a educação e para o treinamento. É importante, tá? Isso aqui é importante. Cadê? Então, torna-se uma referência que contribui para a educação e para o treinamento. Então, ela se vale da experiência acumulada, pode ser comparada a um caderno de boas notícias e torna-se uma referência que contribui para a educação e para o treinamento. Então, foco nisso aqui. É importante. Conforme se pode observar na citação que segue, extraída do prefácio da DAC volume 1, que dispõe sobre a doutrina básica da FAB. Então, aqui, ó, isso aqui é importante. É uma pequena definiçãozinha aqui, mas é importante, ó. Segue extraída do prefácio da DAC 1-1, volume 1, que dispõe sobre a doutrina básica da FAB. Então, aqui você já decora um documento, ó. DAC 1-1 dispõe sobre a doutrina básica da FAB. Decore isso aí. Marca no teu texto isso aí, que é importante. Então vamos lá. A doutrina em seu significado mais amplo é o conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos expostos de forma integrada e harmônica, que a gente já leu lá em cima, destina-se a estabelecer linhas de pensamento e orientar as ações. A formulação doutrinária é fundamentada principalmente na experiência. Ó. Marca, vem comigo que vocês vão tirar um 10 redondo. A formulação doutrinária é fundamentada principalmente na experiência e deve refletir as melhores práticas até então conhecidas e aprovadas. Beleza? Marca essa parte aqui.
Marca que isso aqui é importante. Se é importante, pode cair. Ou já caiu. Além das definições supracitadas, o item 1.4.5 do MD, Ministério da Defesa, 51M04, Ministério da Defesa 2007, que dispõe sobre a doutrina militar de defesa, afirma que a doutrina militar de defesa brasileira aborda os fundamentos doutrinários que visam ao emprego de forças militares na defesa da pátria e em outras missões previstas na Constituição Federal, nas leis complementares e em outros diplomas legais. As concepções para a organização e o preparo das Forças Armadas não constituem objeto desta publicação, tendo em vista que esses fundamentos são estabelecidos pelos respectivos comandos de cada força. Ou seja, as concepções para a organização e preparo não constituem objeto desta publicação, tendo em vista que esses fundamentos são estabelecidos pelos respectivos comandos de cada força. O preparo, a organização, aqui está dizendo que eles são estabelecidos pelos comandos de cada força. Para organização e preparo das Forças Armadas. Dessa forma, esta publicação deve ser complementada por documentos operacionais que contenham conceitos, normas e procedimentos. Então, já marquei aqui que essa parte aqui é importante. Pode cair parte de trechos, né? Então, vamos lá. Ó. Esse recorte da DMD, Doutrina Militar de Defesa, mostrou um conceito envolvendo os comandos de cada força. Portanto, deve ser observado que o Ministério da Defesa estabelece os fundamentos doutrinários. Então, pessoal, vamos marcar aqui, ó. O Ministério da Defesa estabelece os fundamentos doutrinários. Então, isso aqui dá uma questão. A partir daí, cada força estabelece sua doutrina com base em suas peculiaridades. Então, o Ministério da Defesa é ele que estabelece os fundamentos doutrinários, tá? Os fundamentos, os princípios. É o Ministério da Defesa. Depois que isso acontece, cada força estabelece a sua doutrina com base nas suas peculiaridades. Então, o Exército vai lá e estabelece a doutrina do Exército de acordo com a força do Exército. O Exército não é igual à Marinha. Então, a doutrina é totalmente diferente. Os fundamentos doutrinários, o Ministério da Defesa estabelece, mas as peculiaridades de cada força que as distinguem. Tá? Então, hoje a gente tem lá o Exército pilotando um helicóptero, a Marinha, mas a doutrina não é igual à da FAB. A FAB é específica da FAB. Então, cada uma estabelece a sua doutrina, mas alinhada com a DMD. Aí vem a chapa quente. Com isso, chegamos à doutrina aeroespacial. Aqui que vai começar a ferver o cérebro. Então vamos lá. Quanto à doutrina aeroespacial, o MCA 10-4 EMAER 2001, Manual do Comando da Aeronáutica, que dispõe sobre o glossário da aeronáutica, traz as seguintes definições. Já observe que os conceitos e definições se complementam. Então vamos lá. Então a gente vai aqui falar agora da doutrina aeroespacial. Conjunto de princípios e normas orientadores do emprego, do preparo e emprego do poder aeroespacial da nação. Preparo e emprego do poder aeroespacial da nação.
Então, vamos lá. Então, a doutrina militar aeroespacial, ela se refere ao conjunto de princípios e normas e orientadores do preparo e emprego do poder aeroespacial da nação. Tranquilo? Em tempos de paz ou em período de conflito. Ou em período de conflito. Então, a doutrina aeroespacial, poder aeroespacial da nação. Vamos memorizar essa parte aí, tá? Conjunto de princípios e normas orientadores do preparo e emprego do poder aeroespacial da nação. Cuidado que essa aqui também começa com conjunto de princípios. Não confundir lá com a doutrina. Tranquilo? Porque a doutrina aeroespacial refere-se ao poder aeroespacial da nação, em tempos de paz ou em conflitos ou em período de conflito. A doutrina, ela não se refere ao poder aeroespacial da nação. Então vamos diferenciar esse início aqui para a gente não confundir. Por exemplo, cai dizendo que doutrina, cai aí a definição de doutrina aeroespacial e vem as alternativas. Doutrina militar de defesa. Aí você pode confundir conjunto de princípios, mas não olhou que tinha o preparo e emprego do poder aeroespacial da nação, que diferencia a doutrina militar e doutrina militar de defesa da doutrina aeroespacial, porque a doutrina aeroespacial são normas, é um conjunto de princípios para preparar e empregar o poder aeroespacial da nação, em tempos de paz ou em período de conflito. Beleza? Então, marca isso aí para tu não confundir com aquela bagaça lá de doutrina. Tá? Então, botei aqui o conjunto. Vou botar um verde também. É um conjunto de princípios, mas se refere a poder aeroespacial. A doutrina básica da Força Aérea Brasileira. Vamos lá? A doutrina... Eita. Deixa eu ver, já estou quase 1 hora falando aqui. Não quero passar de 1 hora. A doutrina básica da Força Aérea Brasileira. Olha, que ela começa também com conjunto de princípios e normas fundamentais que orientam o preparo e o emprego da Força Aérea. Então, é um conjunto de princípios também já é uma situação que pode te confundir na prova. Tu nervoso ali na hora, se tu não se ligar aqui, a doutrina básica da Força Aérea refere-se à própria Força Aérea, tu vai dançar. Então, é um conjunto de princípios e normas fundamentais. Fundamentais. Os outros não têm essa palavra fundamentais. Então, aqui já é algo para você, escolher uma outra cor, você destacar para você lembrar. Então, conjunto de princípios e normas fundamentais que orientam o preparo e emprego da Força Aérea Brasileira. A formulação da doutrina básica da Força Aérea Brasileira é um processo que evolui em função da conjuntura nacional e internacional, dos objetivos nacionais, das novas concepções de emprego das Forças Armadas e dos novos desenvolvimentos tecnológicos. Situa-se em um quadro mais amplo da doutrina militar, uma vez que deve guardar coerência com os princípios do emprego conjunto ou combinado das Forças Armadas. Que isso, hein? Vai decorar essa bagaça toda. Então, tu tem que encontrar alguns pontos chaves, tá? A formulação da doutrina básica da Força Aérea Brasileira é um processo, tá? Que evolui em função da conjuntura nacional. Então, processo conjuntura nacional evolui, você já pode
deixar essas palavras marcadas para, de alguma forma, essas palavras marcadas você lembrar em algum determinado momento, para não confundir as definições, porque pode cair uma prova, uma questão de correlacione, entendeu? Aí se você marca os pontos chaves, pelo menos da maioria, tu consegue depois ir por eliminação e você consegue uma questão. Show? Conjuntura, tá. Então vamos seguir. A doutrina militar de defesa se decompõe nas doutrinas de cada força. É importante. É importante, então vamos marcar. Tá? É importante. Caramba, passei por cima. Eu vou fazer de novo. Então vamos realçar. A doutrina militar de defesa se decompõe nas doutrinas de outra força. Essa definição aqui, pessoal, já vi caindo aí verdadeiro ou falso, tá? Em questões aí da força, do CAIS. Beleza? Então, marca. Marca aí na tua apostila. Para você matar uma questão se cair disso aí. Então, qual a doutrina que se decompõe nas doutrinas de cada força? Doutrina militar de defesa. Então, tu já ganhou uma questão aí. No âmbito da FAB, a DAC 1-1, quem é, pessoal? A DAC 1 droga. Quem é a DAC 1-1? Quem é a DAC 1-1? É a doutrina básica da Força Aérea Brasileira. Então, a DAC 1-1, que dispõe sobre a doutrina básica da Força Aérea Brasileira, que é essa sigla aqui. Então, tem a finalidade de fixar princípios. Opa! Então, aqui, ó. A DAC, Doutrina Militar de Defesa Brasileira, tem a finalidade de fixar princípios e conceitos que orientam o preparo e o emprego da FAB, que orienta o preparo e o emprego da doutrina militar aeroespacial. Então, vejam que a doutrina básica da Força Aérea Brasileira tem a finalidade de fixar princípios e conceitos que orientam o preparo e o emprego da FAB, ou seja, o preparo e o emprego da doutrina militar aeroespacial. Pessoal, essa matéria aqui é chapa quente. Então, deu para entender aqui, pessoal, a DAC 1-1. Por que está esse EMAE aqui destacado? Porque quem elaborou a DAC 1-1 foi o EMAE, tá? Então, o EMAE é responsável pela doutrina básica da Força Aérea Brasileira, que tem a finalidade de fixar princípios e conceitos que orientam o preparo e o emprego da FAB, ou o preparo e o emprego da doutrina militar aeroespacial. Então, a doutrina militar aeroespacial é diferente da doutrina aeroespacial da nação, né? Tá? A doutrina aeroespacial refere-se ao poder aeroespacial da nação. Mais à frente vocês vão entender essa diferença, tá? Porque essas definições confundem, tá? E na hora da prova, se você não tiver definido na tua mente a diferença das duas, tu vai o quê? Vai dançar. Vai dançar e vai perder uma questão. Então, ó, na reedição de 2020, a DAC 1-1 passou a ser composta por 2 volumes. Então, na do 2 volumes. Então, isso aqui é importante, tá? É importante. Já caiu alguma coisa sobre isso e eu cobro muito isso aqui nas questões. Em síntese, o volume 1 aborda os aspectos históricos, conceituais e acadêmicos da doutrina aeroespacial. Beleza? Então, aborda
da doutrina aeroespacial. E o volume 2 concentra-se no aspecto operacional da força, com foco nas tarefas e ações da força. Então, o volume 1 aborda o quê? Os aspectos históricos, conceituais, acadêmicos da doutrina aeroespacial. E o volume 2 concentra-se no aspecto operacional da força, braçal, um foco nas tarefas, nas ações da Força Aérea, os treinamentos conjuntos, tal, por aí. Então eu vou destacar isso aqui e melhorar esse destaque. Então é importante, tá, pessoal? Essa parte aqui, tudo é importante, mas isso aqui que eu tô falando é mais porque já caiu em alguma questão, e se caiu uma vez, com certeza vai cair de novo. É claro, de outra forma, né? Para distrair o aluno. A doutrina militar aeroespacial, então a doutrina militar aeroespacial estabelece, então esse verbo aqui, vamos focar, estabelece como deve ser executado o preparo e o emprego do pessoal. Estabelece como deve ser executado o preparo e o emprego do pessoal. Aeronaves, plataformas espaciais, armamentos, instalações e equipamentos e sistemas. Então, estabelece como deve ser executado, como deve ser executado, preparo e o emprego do pessoal, aeronaves. Então, isso aqui é importante, pessoal. Tá, é importante. Vamos destacar aqui, ó. Como deve ser executado o preparo e o emprego do pessoal da aeronaves, plataformas espaciais, armamentos, instalações, equipamentos e sistemas. Então, a doutrina militar espacial que estabelece como deve ser executado o preparo e o emprego do pessoal, aeronaves, plataformas espaciais, armamentos, etc. Tranquilo? Considerando-se que a doutrina militar é algo dinâmico, então, pessoal, a doutrina militar é algo dinâmico. Tá? Então, ela é dinâmica. Então, é dinâmica. Ela não é algo que não possa ser alterado, né? É importante destacar que, em uma visão macro, outros documentos estratégicos no âmbito da FAB corroboram com a formação do conceito da doutrina da FAB. Então, numa visão macro, outros documentos o quê? Estratégicos. Então, a gente já sabe que a doutrina militar é um documento estratégico, certo? Corroboram com a formação do conceito da doutrina da FAB. A doutrina militar é algo dinâmica. É importante destacar que, em uma visão macro, outros documentos estratégicos no âmbito da FAB corroboram com a formação do conceito da doutrina da FAB. Os principais documentos estratégicos, então, documentos estratégicos que expandem a doutrina relativa ao seu preparo e emprego são então, a doutrina básica da Força Aérea, ela é um documento estratégico, nível estratégico. Tranquilo, pessoal? Ficou bem entendido isso? A DC 11-5, que é a concepção estratégica, pelo nome já diz, também é um documento estratégico. O PMAE também é estratégico. O Sistema de Doutrina Militar Espacial, dentre outros documentos de nível estratégico. Então, se qualquer questão da prova cair com um desses documentos aqui e afirmando que eles não são ou que são
de níveis estratégicos, se disser que não é, está errado. Se disser que é, está certo. Beleza? De acordo com a doutrina básica da Força Aérea Brasileira, EMAER Volume 1, a doutrina militar aeroespacial divide-se em 3 níveis: estratégico, operacional e tático. Então isso aqui, ó, é importante. A doutrina militar aeroespacial divide-se em 3 níveis: estratégico, operacional e tático. Conceitos filosóficos, ó, técnicas e procedimentos. Então aqui também, ó, diferente daquilo que normalmente é encontrado em outras literaturas, que apresentam o nível tático como intermediário, no âmbito das Forças Armadas, o escalonamento entre os níveis decisórios são dispostos na ordem estratégico, operacional e tático. Tá, não vi nada. Segundo a doutrina básica da Força Aérea Brasileira, volume 1, página 13, no âmbito da FAB, a doutrina militar aeroespacial em nível estratégico é de competência do Estado-Maior da Aeronáutica e abrange os princípios e os conceitos que orientam o preparo e o emprego da FAB. Então, todo esse trecho aqui é importante, tá? Todo ele é importante, então vamos destacá-lo por completo. Então, a doutrina militar aeroespacial em nível estratégico é de competência de quem? Do Estado-Maior da Aeronáutica. Ponto. Que abrange os princípios e os conceitos que orientam o preparo e o emprego da FAB. Então, isso aqui é importante. Então, isso aqui é um trecho que você deve focar a tua atenção, tá? Atenção e marcação. Então, seguindo, a doutrina em nível operacional é de competência dos órgãos de direção setorial e órgãos de assistência direta e imediata ao comandante da aeronáutica, ODSA. Então, a doutrina militar em nível operacional é de competência dos ODSA, tá? Nível operacional. Então, vamos marcar. Beleza? Então, são responsabilidade dos ODSA. ODSA. Nesse nível operacional, nós estamos falando do nível operacional. Nesse nível são definidos conceitos, as normas e os procedimentos. Então, no nível operacional são definidos, tá? No nível estratégico, abrange os princípios e os conceitos, tá? No nível estratégico, abrange os princípios e os conceitos. No nível operacional, são definidos os conceitos, as normas e os procedimentos que orientam o planejamento, a execução e o controle das ações de força aérea em uma operação militar ou em uma operação aeroespacial e deve ser estabelecida em concordância com os princípios e conceitos da doutrina militar aeroespacial. Então, deu para não confundir uma com a outra. Então, abrange os princípios e a operacional é o nível onde são definidos os conceitos, define os conceitos, as normas, os procedimentos que orientam o planejamento, que orientam, tá? A doutrina militar no nível tático, também sob competência dos órgãos de direção setorial e dos órgãos de assistência imediata ao comandante da aeronáutica, ODSA, define. Então aqui no operacional também define os conceitos. Aqui define as normas, já é diferente. Define
as normas e os procedimentos a serem seguidos na execução das ações da Força Aérea e sustentam o emprego do poder militar aeroespacial. Então, nível tático, nós vamos ver que eles sustentam, definem as normas e os procedimentos a serem seguidos na execução das ações da Força Aérea, que sustentam o emprego do poder militar aeroespacial. Esse poder militar aeroespacial, a gente vai ver lá na frente o que é. Tá? Aqui, ó. Em concordância com os conceitos, as normas e procedimentos preconizados na doutrina militar em nível operacional. Note que cada nível não pode ter uma discordância com o nível anterior. Tá? O nível operacional tem que ter uma concordância com os princípios e conceitos da doutrina em nível estratégico e o tático também com o nível operacional. Vou marcar aqui. Pessoal, essa é uma matéria, a doutrina militar nível tático. Essa é uma matéria chata pra caramba. Nível tático é de competência dos órgãos de direção setorial dos ODSA, tá? Negócio grande pra caramba. Então, eles definem as normas e os conceitos a serem seguidos na execução da Força Aérea. Então, define as normas e os procedimentos. Aqui é definir os conceitos, as normas e os procedimentos que orientam. Então, esse nível, que nível é? Operacional. Então, orientam. O nível tático, também sua competência dos ODSA, define a serem seguidos na execução, serem seguidos na execução das ações da Força Aérea, que sustentam o emprego. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao fim desses dois tópicos árduos de você memorizar qualquer coisa, mas eu tentei ajudar aí destacando aqueles pontos importantes das matérias que já, as partes, né, dos textos que já caíram e aqueles que podem cair ou que vão cair. Tranquilo? Cara, foi bastante coisa. Beleza? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Chegamos ao final aí de mais uma matéria. Então, nós vamos nos preparar aqui, dar uma olhada na próxima matéria, que é Militares na Administração da FAB. Tranquilo? Então, quando você for estudar, para você tirar aquele 10 redondo, lá em novembro/dezembro, segue aí. Segue, vem comigo que você vai tirar teu 10. Show? Forte abraço aí, pessoal.